Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chego pedindo a você que deixe o seu like, para não esquecer depois. Se inscreva se ainda não for inscrito, a gente está prestes a chegar aí a 100 mil inscritos. Eu gostaria muito de conseguir mais uma plaquinha para o nosso estúdio. Eu já tenho uma do Fla Nação VP, queria muito que vocês me dessem a honra de ter mais uma. Então eu preciso que você se inscreva, e você que já é inscrito, convide os seus amigos, galera. Vocês que conhecem pessoas que são inscritos no Fla Nação VP, chame eles para se inscreverem aqui também. Vamos fazer esse canal crescer e dar frutos como o Fla Nação VP deu. E é claro, compartilhe os nossos vídeos, porque compartilhando a gente chega a alcançar mais e mais torcedores rubro-negros. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui nós vamos falar que o Flamengo enfim atendeu ao primeiro pedido do Paulo Sousa. Vou falar também com vocês sobre os jogadores voltando já nessa segunda-feira e se preparando para voltar da melhor maneira possível. As renovações contratuais estão acontecendo no Ninho do Urubu neste exato momento. Tudo isso e muito mais logo depois do Paga Boleto do Ano Futebol. A Bundesliga está de volta e no dia 7 já tem jogão de bola. Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. E vocês podem ver isso tudo ao vivo e com imagens através do Ano Futebol, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Pessoal, não dá bobeira. Clica agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixe agora o Ano Futebol. Tem para iOS e Android. E o melhor de tudo, é de graça. O Ano Futebol, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Nação, o seguinte. Nessa segunda-feira, os jogadores rubro-negros se reapresentam no Ninho do Urubu, já com o treinador Paulo Sousa, devidamente sobre o comando da equipe. E aí, os jogadores começam a postar em suas redes sociais algumas preparações para manter a forma física e se apresentar ao Flamengo da melhor maneira possível. Eu andei vasculhando as redes sociais e algumas pessoas andaram dizendo que esse já é o efeito Paulo Sousa na equipe do Flamengo, que todos eles estão tão dedicados assim, fazendo todos esses exercícios por conta do Paulo Sousa. Mas na verdade não é não, pessoal. O Flamengo há muito tempo define como vai ser as férias de cada jogador. O Flamengo libera, por exemplo, os jogadores por um curto espaço de tempo para comerem, beberem, fazer o que quiserem. E sempre uma semana antes de se reapresentarem, cada jogador tem que cumprir uma série de exercícios determinados pelo clube. Foi assim em todas as últimas férias dos jogadores. Então isso nada tem de novidade para com o comportamento dos atletas uma semana antes de voltarem aos trabalhos no Ninho do Urubu. O que chama a atenção são alguns tipos de exercício. Por exemplo, nós estamos vendo agora aqui em cima o Hugo Souza trabalhando. Vocês repararam que logo no começo da atividade dele, ele vinha fazendo trabalhos com os pés? Isso daí é o Hugo já antenado, sabendo que vai precisar melhorar e muito essa condição de atuar com os pés para poder disputar uma posição no gol do Flamengo. Posição essa que eu já falei para vocês está sendo o alvo do Flamengo de contratação. O Flamengo quer contratar um novo goleiro, um goleiro experiente, com vivência. Até falei ontem no vídeo que o Ivan da Ponte Preta não seria esse goleiro. Algumas pessoas disseram aqui nos comentários, porque eu leio todos, que o Ivan é titular da Ponte Preta há muito tempo, tem larga experiência nisso, e que já foi até convocado para a seleção brasileira. É verdade, ele tem larga experiência como goleiro titular da Ponte Preta, me parece até que está atuando como capitão da equipe. Mas uma coisa é jogar pela Ponte Preta na Série B, outra coisa é defender o Mengão queridão na Série A, nos campeonatos internacionais e suportar a cobrança do torcedor rubro-negro. O Ivan nem é tão jovenzinho assim mais, já está com uma idade legal, boa, para começar a maturar como goleiro. Mas o Flamengo quer um goleiro que tenha vivência em grandes decisões. Um goleiro como o Agustin Marchenzi, que é o goleiro reserva do Porto. O Flamengo já andou sondando, mas até onde eu consegui apurar, não há negociações
entre Flamengo e o goleiro, que é caro para chuchu. Até gostaria de deixar o Porto, segundo informações que eu apurei, mas gostaria de deixar o Porto para continuar lá na Europa. O Flamengo é até visto como uma válvula de escape do goleiro, mas não estaria na prioridade da situação atual do goleiro. E o Neto, lá do Barcelona, são 4 milhões de euros para sair, o Flamengo segue no mercado observando goleiros. E por isso eu achei muito interessante o treino que o Hugo fez. Nós estamos vendo aqui agora o Pedro trabalhando forte para poder voltar. Da última vez que ele trabalhou assim, ele voltou bem mais forte do que ele era. Será que agora ele vai voltar estilo Arnold Schwarzenegger na década de 70? Pois é. Mas o Hugo sabe que para conseguir trabalhar bem no Flamengo, nós voltamos aqui a ver agora o Hugo trabalhando, ele vai precisar saber sair com os pés. E por isso ele tem intensificado essa situação de trabalhar com os pés. Ó, como vocês podem ver aí agora, são vários exercícios para poder dominar a bola, para poder conseguir sair com a bola utilizando os pés. O Paulo Souza acha isso primordial. Um goleiro que não souber trabalhar com os pés não vai conseguir ser titular do Flamengo com o Paulo Souza. Por isso, o Hugo, ó, dominando, verificando onde o jogador está para dar o passe certinho, né? Esses exercícios são bem importantes para o Hugo, que disse que está mais motivado do que nunca. E galera, eu não desconfio do Hugo não, tá? O ano de 2022 pode ser o ano dele. Ele debaixo das traves, como vocês estão vendo aí, é fantástico. Se ele aprender a sair com os pés, ele pode se tornar goleiro titular do Flamengo, mesmo o Flamengo contratando um outro goleiro. E aí nós temos nesse exato momento a preparação do Diego Ribas, preparação essa que ele está fazendo por conta dele com o Rafael Vinick, que pediu demissão do Flamengo porque, segundo o Rafael Vinick, assuntos internos no Flamengo o prejudicavam e ele não conseguia manter a qualidade do trabalho dele. Pra cima de Moá, Rafael, tu é muito ruim mesmo para trabalhar com o atleta no dia a dia no clube, não entende patavina do que precisa ser feito com os atletas dentro do clube. Desejo toda a sorte do mundo para o Rafael Vinick fora do Flamengo. Olha ele aí, junto com o Diego, esse na imagem é o Rafael Vinick, que deve continuar trabalhando com o Diego, com o Rodrigo Caio, mas fora do Flamengo, sempre que eles precisarem fora do Flamengo. Muitas pessoas me perguntando, Fabrício, há alguma possibilidade do Rafael Vinick voltar para o Flamengo, caso ele não peça demissão? Não, pessoal, ou ele pede demissão, ou o Flamengo vai demiti-lo, tá? Então, se ele não assinar a demissão, que ele já comunicou, não tem como voltar atrás, inclusive, ele já comunicou a demissão dele, ele vai assinar a demissão dele no dia 11, segundo a jornalista Isabelle Costa, que foi quem trouxe esse furo de reportagem aí, sobre o pedido de demissão do Rafael Vinick. Aí nós estamos vendo Maurício Isla fazendo um trotezinho, mas já começando a fazer um tipo de trabalho para poder retornar bem. O Isla, que eu arrisco a dizer ser o cara que tem o melhor condicionamento físico do Flamengo. Pode até não estar jogando no esplendor que a gente gostaria que jogasse, mas pelos 34 anos que ele vai completar esse ano, na forma física do Maurício Isla é invejável nas redes sociais dele, inclusive a galera do mundo inteiro que curte, que acompanha o Isla, costuma postar muito elogiando a forma física dele. Alguns jogadores ainda não postaram nas redes sociais o que estão fazendo, né? Casos aí do Ilharão, do Rodrigo Caio, a gente gostaria muito de acompanhar eles fazendo esse mesmo tipo de exercício. Mas o Everton Ribeiro, o Pedro, o Isla, o Diego e o Davi Luiz também já postou ele fazendo os trabalhos físicos dele também. Então, assim, uma série de jogadores já começou. Não quer dizer que os demais jogadores não estejam fazendo, né, pessoal? Quer dizer apenas que eles ainda não mostraram. E aí, eu quero falar com vocês também sobre a situação da renovação contratual de vários jogadores do Flamengo. E esse assunto é um pouco polêmico. 3 jogadores estão sendo estudados para terem seus contratos renovados. Rodrigo Caio, Vitinho e Arrascaeta. O problema do Arrascaeta todo é o mesmo, nada mudou da última informação que eu dei no ano de 2021 ou da primeira informação de renovação contratual que eu dei em 2021 para agora, no caso, Arrascaeta. O Flamengo já mostrou o valor que o Arrascaeta vai ganhar no Flamengo, o Arrascaeta gostou, aprovou, mas o Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta, continua com a mesma ladainha que o Flamengo tem que adquirir
os 25% que estão ligados ao Defensor do Uruguai para poder renovar com a Arrascaeta. A Arrascaeta tem contrato até o final do ano que vem. Já está chegando naquele momento que a diretoria rubro-negra não tem mais para onde correr. Tem que acabar renovando aí com a Arrascaeta para não ter problemas. Então o Flamengo segue tentando negociar a situação dos 5 milhões de euros referentes à renovação do Arrascaeta. Mas o Paulo Souza fez um pedido especial para a diretoria rubro-negra, que renovasse o contrato com o Arrascaeta, que não perdesse o Arrascaeta de maneira nenhuma. E o Marcos Braz foi taxativo com o Paulo Souza ao dizer que o Flamengo vai renovar com o Arrascaeta e que ele não vai perder o melhor jogador da América do Sul, que para mim, na minha humilde opinião, é mesmo o Arrascaeta. Já o Rodrigo Caio, o Flamengo já iniciou as conversas também para renovar e deve ter essas conversas finalizadas no retorno do Marcos Braz. Inclusive o Marcos Braz já bateu o martelo lá na Europa, definiu, vai desembarcar no Brasil junto com o Paulo Souza nesta sexta-feira, tá? Então assim que o Paulo Souza descer, o Marcos Braz desce junto. O Marcos Braz é muito inteligente, né? Ele ficou na Europa para ajudar o Paulo Souza, mas ele sabe também que se ele volta antes do Paulo Souza, a imprensa e os jogadores não dariam sossego para ele. Num primeiro momento, a nação rubro-negra estava muito desconfiada dessa contratação do Paulo Souza e o Mister ficando livre no mercado poucos dias depois, se ele desse no Brasil, em qualquer canto que ele fosse, iam haver especulações e perguntas sobre o porquê não Jorge Jesus, por que não esperaram, iam haver protestos da nação rubro-negra também, tudo estava muito aflorado no sentimento da nação, a paixão que move a nossa torcida ainda estava muito resplandecente, muito acesa, e ele teria problemas se ele tivesse embarcado junto com o Bruno Spindel. Esperou na Europa, trabalhou ao lado do Paulo Souza, se divertiu curtindo as férias ao lado da esposa, todo mundo merece, né, descansar um pouco, e trabalhou bastante também, pelo que tem se relatado, pelo que a gente tem conseguido apurar junto ao Paulo Souza. Ele desce com o Paulo Souza, agora a aceitação da nação rubro-negra com o Paulo Souza está maior, apesar de sempre vai existir a sombra do Jorge Jesus, que disse não para o Atlético Mineiro. Atlético, não é só dinheiro, não basta querer ser o Flamengo, tem que ser o Flamengo. E vocês não são, nunca serão. O Atlético Mineiro tem na folha dele exatamente o mesmo caminho que o Flamengo. Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, os reforços eles tentam sempre os mesmos, agora eles estão querendo o Otávio, que pediu para vir para o Flamengo, enfim. Deixa o Atlético Mineiro para lá. Mas o Jorge Jesus vai, estando desempregado, e segundo alguns jornais lá de Portugal, vai permanecer desempregado até o Flamengo precisar dele, vai ser uma sombra grande para o Paulo Souza. Mas a torcida rubro-negra já está mais acostumada com a questão do Paulo Souza, ele chegando no dia 7, junto com o Marcos Braz, o Braz deve ser interpelado por conta do Jorge Jesus, deve ter uma perguntinha ou outra para ele, mas aquela fúria inicial da nação rubro-negra não existe mais. O Braz é muito inteligente. E o Braz chegando, ele tende a resolver o problema do Rodrigo Caio, empurrar mais um pouco o problema do Arrascaeta até sentir como vai resolver, e o Vitinho também deve ter seu contrato renovado. E de todos esses contratos que eu falei com vocês agora, o do Vitinho parece ser o mais polêmico. A nação rubro-negra está meio assim com a renovação de contrato do Vitinho, o que eu não entendo mesmo. Porque o Flamengo tem hoje 3 meias. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Vitinho. Kennedy não é meia, é um jogador que joga aberto pela ponta direita, é mais um ponta do que um meia. O Bruno Henrique não é meia, é um atacante, assim como o Michael. Então o Flamengo, de meia de verdade mesmo, só tem esses dois. Ah, o Andreas Pereira. O Andreas Pereira jogaram ele ali na função de meia o ano passado, e ele não rendeu, ele só rendeu jogando de segundo volante. O Diego já foi meia. Hoje em dia o Diego não aguenta mais jogar na posição de meia. Então nós temos Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho como os meias do Flamengo. Até o Lázaro. O Flamengo tentou muito o Lázaro o ano passado e o Lázaro não rendeu. Então o Flamengo tem 3 meias. Como que o Flamengo, tendo apenas 3 meias, jogando com 2, pode dispensar o Vitinho? Pode não renovar com o Vitinho.
Não dá, o Flamengo vem recusando sistematicamente propostas que são feitas ao Vitinho, justamente porque não está encontrando no mercado nomes capazes de fazer aquilo que o Vitinho faz. Ah, Fabrício, o Soteldo faz. Faz. Por quanto? Como que é a contratação do Soteldo? O Vitinho já está em casa. É claro que se o Flamengo contratar o Soteldo tende a jogar muito mais do que o Vitinho. É o que a gente espera pelo que a gente viu ele atuando no Santos. Mas custa uma grana preta. E eu falei para vocês, dificilmente nessa janela de janeiro o Flamengo vai abrir os cofres para fazer aquisição de jogadores pelos direitos federativos. O Flamengo tende a contratar jogadores por empréstimo, jogadores livres no mercado, jogadores em fim de contrato, mas investir mesmo em jogadores não está nos planos, pelo menos nos planos iniciais do Flamengo nessa janela de janeiro. Então, o Vitinho já está no clube. Ele não é o jogador que eu quero. Ele precisava, para ser o que eu gostaria, de mais intensidade, mais participação, ser mais sanguíneo durante o jogo, o que muitas pessoas chamam de ter mais raça. Ele não é assim. Mas o ano de 2021 para ele foi fantástico, foi o melhor ano da carreira dele. Ele conseguiu obter números que nunca antes ele obteve e ficou ali em muitos quesitos no topo, junto com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol. Aliás, o ano de 2021 do Vitinho foi muito superior ao ano de 2021 do Everton Ribeiro. Vocês concordam comigo ou não? Olha o ano do Everton Ribeiro no Flamengo e o do Vitinho. O do Vitinho foi substancialmente melhor. Pela primeira vez, o Vitinho foi muito melhor do que o Everton Ribeiro numa temporada. Então, até o Flamengo ter outros, no plural, meias, eu acho que o Flamengo não pode se desfazer do Vitinho. Ruim com ele, muito pior sem ele. Então o Flamengo tem que renovar com o Vitinho, sim. O Vitinho é um jogador novo para o Flamengo propor renovação via produção. Muita gente falou assim, faz um contrato por produção com o Vitinho. Ele é muito jovem ainda para aceitar um contrato desses. É muito jovem para se oferecer contrato por produtividade. Então tem que renovar o contrato do Vitinho, sim. Se der para baixar, porque existe uma lenda nunca confirmada de que o Vitinho ganha perto de R$1 milhão. E eu não duvido nada, porque conversando com pessoas dentro do Flamengo, elas já deixaram isso subentendido, porque o Vitinho é uma contratação da gestão passada, da mesma gestão que contratou o Pires da Mota por R$26 milhões. E o Vitinho foi contratado para ser o craque do Flamengo naquela época. Vocês se lembram como que o Vitinho chegou no Maracanã, o Ricardo Lomba todo pomposo do lado do Vitinho, mostrando os bastidores do Vitinho entrando no Maraca e tudo mais? Pois é, ele veio para ser o cara do Flamengo no momento que o Flamengo crescia financeiramente. Então é bem capaz dele ganhar ali perto de R$1 milhão mesmo. Mas agora na renovação contratual já dá para o Flamengo repensar esse valor aí e encaixar ele num valor que condiza, que diga mais, né, com o que ele entrega dentro de campo. Mas que tem que renovar com o Vitinho para mim, isso daí é fora de cogitação. Imagina a gente perder o Arrascaeta para a seleção uruguaia, o Everton Ribeiro para a seleção brasileira e a gente não ter ninguém para flutuar no meio de campo ali. Pelo menos o Vitinho é chance de um chute de fora da área, de um bom passe, de uma boa jogada pela esquerda e pela direita, né? Vai ficar o jogo inteiro sumido? Vai. Mas de vez em quando ele aparece e cria alguma coisa. É melhor do que ter que ficar improvisando alguém ali no meio, como aconteceu com o Andreas Pereira, e a gente teve resultados pífios com ele jogando de meia armador. O que vocês pensam sobre a renovação do Vitinho? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Agora o seguinte, pessoal, o Paulo Souza fez um pedido para o Flamengo e eu achei o máximo o pedido que ele fez e ele foi prontamente atendido. E isso mostra a evolução dos treinadores no Flamengo. Em 2019, Jorge Jesus pediu um carrinho que tivesse atrás uma tela onde ele pudesse mostrar para os jogadores o posicionamento deles em campo. Esse carrinho nunca chegou na gestão do Jorge Jesus e em 2020 ele foi meio que improvisado ali, tá? Já o Paulo Souza pediu uma tecnologia muito superior que eu vou mostrar para vocês agora, que é essa tecnologia aqui. Vocês estão vendo só o gramado? Acompanhe a linha branca, essa linha branca aqui, ó, do gramado até o final. Tem um telão instalado ali no meio que é
onde o telão foi colocado no CT do Roma, tá? Esse daí é o Roma. Quem pediu a instalação deste telão no Roma foi o José Mourinho. Ele pediu a instalação desse telão no Roma. E o Paulo Souza está trazendo essa tecnologia agora para o Flamengo. Então o Flamengo vai ter o seu telão, olha aí. Olha o telão aí, ó. Esse é o telão. E para que esse telão serve? Para passar jogos? Não. Na verdade, pessoal, esse telão aí, ele vai ser acoplado, ele vai ser conectado com drones. E esses drones vão filmar o treino e em tempo real, olha os drones aí, ó. E em tempo real, o Paulo Souza vai poder acertar a equipe do Flamengo de acordo com aquilo que está sendo realizado no treino. Isso é de uma valia absurda, gente. Eu julgo que toda tecnologia, sendo bem usada, ela pode melhorar e muito a vida das pessoas, a profissão das pessoas, como vocês estão vendo aí agora nas imagens. Os drones viajam por todo o campo, orientados por uma pessoa do departamento de futebol, da comissão técnica do treinador, do Paulo Souza. Aliás, ele tem um analista de tecnologia junto com ele, que vai ser o responsável por fazer tudo isso daí que vocês estão vendo, com os drones trabalhando a todo segundo, mostrando tudo que tem que acontecer, mostrando tudo que ele quer que mostre, para ele poder reposicionar os jogadores, para ele poder mostrar para os jogadores onde estão as falhas durante o próprio treinamento. Isso vai dar muito bom, pessoal. Isso vai ser muito bom para o Flamengo. O Flamengo vai ser a primeira equipe que vai usar essa tecnologia na América do Sul. Como vocês estão vendo aí, lá na Itália, o Roma já utiliza, a pedido do José Mourinho. A instalação desse telão aí é de uma equipe norte-americana que instalou, olha ele aí, ó, com os jogadores reunidos e ele mostrando o que ele quer que seja feito durante o treinamento. Isso, para mim, é um salto monstruoso na qualidade dos treinos do Flamengo. De verdade mesmo. Eu entendo isso como sendo apenas mais uma ferramenta de grande utilidade para os jogadores do Flamengo. O Flamengo, repito, vai ser a primeira equipe a utilizar isso na América do Sul. E aí, pessoal, eu falo para vocês, vocês já imaginaram o Renato Gaúcho trabalhando com um telão dentro de campo? O Renato, aquele que nem treino dava. Ele ficava parado, sentado no carrinho de Gatorade. O Abel Braga trabalhando com um telão desses. Um Cuca mostrando alguma coisa. Então, o Cuca tá em alta agora, né? Porque ganhou quase tudo pelo Atlético Mineiro ano passado, a galera voltou a ser fã do Cuca, o Chorão. Mas olha aí, vocês imaginam um treinador brasileiro trabalhando com uma tecnologia assim? Nem a seleção brasileira tem esse recurso que o Paulo Souza pediu. Segundo o GE apurou, o Flamengo já encomendou. Eu espero que esse telão chegue no Ninho do Urubu com maior velocidade do que o carrinho que o Jorge Jesus pediu, que só foi chegar um ano depois. E isso vai incrementar os nossos treinos, vai melhorar o desempenho dos atletas e vai fazer com que os treinos sejam mais otimizados, uma vez que o Paulo Souza vai poder corrigir os erros dentro do CT do Ninho do Urubu em tempo real com os jogadores, sem a necessidade de ter que ficar levando os jogadores para o auditório. E mais, pessoal, quando um treinador faz esse tipo de coisa aqui, quando ele mostra os jogadores no campo, ele está sendo avaliado a todo momento pela direção técnica do clube. O Marcos Braz pode estar no CT olhando, o próprio Rodolfo Landim, o Bruno Spindel, todos vão ver as explicações que ele vai passar durante os treinos. E isso vai passar mais segurança ou não para a diretoria, dependendo da competência que o Paulo Souza tem para poder resolver os problemas. Eu estou animado com esse ano de 2022. Acho que a gente tem muita coisa boa para colher por aí. Os reforços que foram pedidos pelo Paulo Souza, zagueiro, goleiro e volante, são reforços de nível A, que o Marcos Braz está se desdobrando para tentar encaixar no Flamengo. E os jogadores que nós já temos, raras algumas exceções, nas mãos do treinador certo, tendo as soluções que eles precisam ter para poder
sair dos problemas que aparecem nos jogos, vão conseguir voltar ao nível que estava o ano passado. Para mim, a grande questão que tem que ser respondida é se os jogadores ainda têm a mesma fome de títulos que eles tinham em 2019. Se tiverem, ninguém segura o Flamengo em 2022. É o que eu creio, é o que eu estou esperando. E uma coisa que eu gostaria muito é que vocês falassem se o áudio melhorou. Estou com um equipamento novo e quando o equipamento novo chega, a gente volta a estaca zero. A gente tem que reconfigurar tudo. E eu tô aqui brigando com esse áudio para conseguir fazer com que ele chegue da melhor maneira para vocês. E eu acho que eu consegui encaixá-lo agora nesse vídeo aqui, mas eu quero feedback de vocês. Coloquem aí nos comentários sobre o vídeo, sobre todas as informações e sobre o áudio também. Beleza, nação? Bom, por enquanto é isso. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Às 21h45 tem jogo do Flamengo na Copinha, a estreia do Flamengo contra o Forte, do Espírito Santo. Simbora torcer pro Flamengozinho, né, que diz que não pode falar Flamenguinho, gente. Não pode falar Menguinho, tem que falar Mengozinho, né? Por que não pode falar Menguinho? Menguinho é o diminutivo da equipe profissional. A equipe profissional é o Mengão, a Sub-20 é Menguinho, carinhosamente falando, e não... detrindo o Flamengo ou falando alguma coisa de ruim para o Mengão quedão. Mas enfim, vamos acompanhar os meninos do Ninho hoje à noite, nesse início da Taça São Paulo Futebol Júnior. Lembrando que o Mengão queridão pode ser campeão mais uma vez, mas eles, sabem eles, nunca serão, jamais serão. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Mas tem que se inscrever mesmo, hein? Ajuda nós aí a chegar a 100 mil inscritos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!